Bem-vindos à casa do nosso Senhor Deus, onde aqui nós podemos ver o milagre da salvação acontecendo nas nossas vidas. Nós queremos nos preparar para este momento de culto, cantando o primeiro cântico, Vim para adorar-te. Lembramos do nome que faz parte da nossa vida desde o batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Sou bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados, conforme o hino 361, que nós falaremos o hino. Dirijo a ti, meu grande Rei, o que me aflige o coração, Das transgressões que
sincera aflição, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo como vosso único e suficiente Salvador, e que tendes o firme e o sincero propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo, se afirmai dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo de número 142, e nós faremos de maneira responsiva. O pastor lerá a primeira parte do versículo e a congregação lerá a segunda parte. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Derramo diante dele a minha queixa. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Todo-Poderoso Deus, nosso Pai Celestial, tuas misericórdias são novas a cada manhã, e apesar de merecermos somente punição, Tu nos recebes como teus filhos e atendes todas as nossas necessidades do corpo e da alma. Concede que reconheçamos de coração a tua bondade misericordiosa, dando graças por todos os teus benefícios e servindo-te de boa vontade, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem se sentar. Cantamos o hino 384 do Inário Poder.
capítulo 42, do versículo 14 até o 21. Isaías 42, 14 a 21. Ouçamos a palavra do Senhor. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como mulher que está dando à luz. E ao mesmo tempo afagarei e estarei esbaforido. Devastarei os montes e as colinas e farei secar toda a sua vegetação. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Farei com que andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz diante deles. E aplanarei os caminhos ásperos. Estas coisas lhes farei e nunca vos abandonarei. Retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens de escultura e que dizem as imagens de fundição: vocês são os nossos deuses. Escutem, surdos, e vocês, cegos, olhem para que possam ver. Quem é tão cego como o meu cego, ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo e tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Foi o agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Esta é a palavra do Senhor. A epístola, conforme Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, do versículo 8 até o versículo 14. Ouçamos a palavra do Senhor. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que elas fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. É a leitura. Agradecemos ao diácono pelas leituras e cantamos o próximo hino 25 do Celebrare. No mundo das trevas anda,
por João, capítulo 9, do versículo 1 até o 41. Ouçamos a palavra do nosso Senhor. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhe perguntaram: é este o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você, como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus,
não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam, e os que vêm se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem: nós vemos, o pecado de vocês permanece. Assim termina o relato do Santo Evangelho. E como resposta de fé, nós confessamos aquilo que nós cremos, conforme as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem se sentar. Eu convido as crianças para virem aqui à frente e conversar com o pastor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que bom que vocês estão aqui hoje. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm medo de escuro? Não? Não. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha muito medo de escuro. Quando apagava a luz para dormir, eu ia logo debaixo das cobertas para me esconder. Porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa, de ver algum bicho. Né? Mas, com o tempo, esse medo passou e agora eu não tenho mais medo de escuro. Mas é muito melhor a gente estar no claro, né? Para a gente ver as coisas. Se a gente ficar no escuro, talvez a gente não consiga andar direito, né? Tropece nas coisas, caia, se machuque. Sabe que na Bíblia, Jesus fala para a gente que todos nós nascemos com os olhos fechados, como se estivéssemos no escuro. Isso que nos torna cegos. O que é uma pessoa cega? Que não pode ver, né? A Bíblia diz que todos nós somos cegos. Por quê? A gente não consegue ver Jesus. Mas Jesus vem até nós e abre os nossos olhos. Ele nos ilumina os olhos para a gente ver quem é Jesus e reconhecer que Ele é o nosso Salvador. Assim Ele fez lá na época em que Ele estava no mundo, que Ele estava aqui, neste mundo, antes de subir para o céu. Ele viu uma pessoa que era cega mesmo, não conseguia enxergar nada. Jesus foi lá, preparou lama, colocou nos olhos do cego e pediu: vai lavar os seus olhos. Aí o cego foi lá, lavou e começou a enxergar. Já pensou? Fechem os olhos. O que vocês estão vendo?
Nada. Agora abram os olhos. Vocês veem a luz. Foi isso que aconteceu na vida daquele cego, e é isso que Jesus faz na vida de cada um de nós. A Bíblia diz que Ele é a luz do mundo. Ele abre os nossos olhos para a gente ver as coisas bonitas que Deus faz, as coisas, os passarinhos, as árvores. Ele abre os nossos olhos também da fé, para a gente acreditar que Jesus é o nosso Salvador, e que um dia a gente vai viver para sempre com quem? Com Jesus, com o Papai do Céu, certo? Por isso eu queria cantar com vocês uma música que nos mostra onde Jesus abriu os nossos olhos, para a gente ver as coisas que Deus faz na nossa vida. E eu vou cantar uma vez, e depois vocês vão cantar a segunda vez, tá bom? A música é assim. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua cruz. Aonde que Jesus abriu os nossos olhos? Na cruz. Quando Ele morreu, Ele carregou todos os nossos pecados, aqueles pecados que faziam com que a gente não visse nada, ficasse no escuro. Aí Ele levou esse pecado da gente, e agora a gente pode abrir os olhos para ver Jesus. Certo? Vamos cantar mais uma vez, agora bem forte. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua cruz. Agora nós nos alegramos na cruz de Jesus. Por quê? Porque Ele não ficou morto, mas Ele ressuscitou. Ele está lá no céu, e um dia Ele vai vir buscar todos nós para ir morar com Ele. Tá certo? Vamos fazer uma oração para Jesus? Pode ser? Eu falo e vocês repetem. Querido Jesus, muito obrigado por abrir os meus olhos e me dar a alegria da tua salvação. Perdoa os meus pecados e abençoa a minha vida, e também a escolinha, que vamos aprender mais sobre o seu amor por nós. Em nome de Jesus, amém. Bem, agora vocês podem ir lá com a prof. Vilma para a escolinha. Vai ser bem legal hoje, tá? Nós seguimos com o nosso culto, cantando o próximo cântico, 430 do Hilário Luterano.
os teus mistérios já se dão, havemos de entender. O Espírito Santo esteja conosco durante o meditar das Sagradas Escrituras, para vermos o milagre da fé acontecer em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Não sei se vocês já ouviram, mas tem uma música gospel que se chama "É Preciso Ter Fé". E a frase marcante da música é esta: é preciso ter fé para o milagre acontecer. E antes de eu perguntar se vocês concordam com a frase ou não, eu gostaria de trazer algumas observações a respeito do texto que foi lido hoje, o texto do Evangelho. João 9 é um daqueles capítulos que mexe com a nossa forma linear de se ver as coisas. Como se tudo na vida fosse causa e efeito. Aconteceu tal coisa, então o resultado é esse. Quase que como uma lei do karma, onde não há escapatória. Logo nos primeiros versículos, há uma inquietação por parte dos discípulos ao verem um homem cego. Mestre, quem pegou para este homem nascer cego? Ele ou os pais dele? Em outras palavras, de quem foi a culpa para que Deus o castigasse com a cegueira? Era basicamente isso que os discípulos estavam perguntando. E esse tipo de pensamento ainda é bem comum nos nossos dias. Quando algo de ruim acontece na vida de fulano, logo aparece aquela sábia pessoa para dizer que isso é castigo de Deus pelo pecado. Ou pior, se a pessoa nasceu com uma deficiência, é porque os pais dela pecaram e Deus está castigando. Até que Jesus vem e quebra esse tipo de pensamento. Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Com uma simples frase, Jesus nos ensina que nem todo sofrimento é consequência do pecado da pessoa, muito menos que é castigo de Deus. Obviamente que a gente sofre por causa do pecado de Adão, que trouxe a morte ao mundo. Mas eu me arrisco a dizer que, na maioria das vezes, o sofrimento serve para que as obras de Deus sejam conhecidas e sejam reconhecidas. Mas voltando ao texto, nos versículos seguintes, nós vemos que Jesus fez um milagre na vida daquele cego, que até então era tido como exemplo de castigo de Deus pelo pecado cometido. O texto diz que Jesus cuspiu na terra, fez lama com a sua saliva, untou os olhos daquele cego e lhe disse para ele se lavar no tanque de Siloé. Aquele cego foi, se lavou e passou a enxergar. Mas a pergunta que não calou na minha cabeça, e talvez não quer calar na cabeça de todos vocês: o cego pediu para ser curado? Em alguma parte do texto foi dito que ele teve fé para acontecer o milagre? O texto nos diz
o texto nos diz é que Jesus simplesmente foi lá e o curou da cegueira, sem que ele pedisse, sem que ele tivesse fé. E isso me fez lembrar o que Lutero nos ensina no Catecismo Menor, quando ele escreve a respeito da quarta petição do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele diz assim: Deus, na verdade, dá o pão de cada dia, e o pão aqui não é só alimento, são todas as necessidades da vida. Deus, na verdade, dá tudo isso, mesmo sem a nossa pressa, a todas as pessoas, também aos ímpios, aqueles que não têm fé. Sabe o que isso quer dizer? Deus é capaz de abençoar, Deus é capaz de curar, Deus é capaz de fazer milagres sem que a gente peça, sem que a gente tenha fé para isso. Porque diz Jesus: Deus faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ou será que só os que têm fé são abençoados? Só os que têm fé são curados das suas enfermidades? Só os que têm fé veem milagres acontecerem, como se Deus olhasse para uma pessoa e pensasse assim: ah não, fulano tem fé, então eu preciso fazer um milagre na vida dele, senão eu não sou Deus. É assim que funciona? Não é. Por isso é melhor deixar Deus ser Deus e agir conforme a sua vontade e não conforme a nossa vontade. Pois bem, o capítulo inteiro faz questão de mostrar que aquele homem não tinha muitas informações a respeito daquele que o curou. O que ele sabia é que o homem que o curou se chamava Jesus. Ele sabia que Jesus fez lama, passou em seus olhos, mandou que ele fosse se lavar, e ele passou a ver. Era isso que o cego sabia. Na verdade, esse cego, né? Mas onde estava Jesus? Ele não sabia. Isso nos leva a entender que depois de ter sido curado, ele ainda não tinha visto Jesus face a face. Só mais tarde é que ele teria o seu encontro com aquele que ele havia dado a visão. E enquanto isso, a notícia se espalhava. Aquele mendigo, que era cego de nascença, passou a enxergar. E agora ele tinha que dar explicações para os fariseus. Como é que isso aconteceu? Como é que você pode ver? E era uma história muito difícil de ser aceita. Como é que alguém pode colocar lama nos olhos de alguém, pedir que se lave e passe a enxergar? Isso gerou divisão entre os fariseus. Enquanto uns diziam: isso só pode ser coisa de Deus, outros diziam: isso só pode ser coisa do demônio. E você, o que diz a respeito dele? Perguntaram ao homem. E o homem respondeu que Jesus é um profeta. Ou seja, isso aí é coisa de Deus. Não pode ser. Vamos atrás dos pais dele para saber se ele realmente era cego, se ele não está nos enganando. E assim eles chamaram os seus pais, os pais deram o seu relato, e mesmo com o relato dos pais, eles não acreditaram que o filho deles era cego. Mandaram chamar de novo aquele homem para fazer as mesmas perguntas, e nada de acreditarem no milagre que tinha acontecido. Afinal, como é que uma pessoa que nasce cega pode ver por causa da ação de um homem que faz lama
homem responde: se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. E era justamente essa a resposta que os fariseus tanto procuravam. Mas eles se negavam a ver, se negavam a acreditar nessas coisas. A prova de que Jesus faz coisas de Deus estava bem na frente deles, mas eles não queriam enxergar. E infelizmente esse tipo de cegueira é bem presente nos dias de hoje. As pessoas não querem enxergar a verdade. Mas agora vem a parte principal do texto, e é um texto bem longo, 40 versículos. Só que essa parte do texto vai nos ajudar a responder algumas perguntas. Jesus se encontra com um homem curado, e diante das milhares de perguntas que estavam fazendo aquele homem, Jesus faz a pergunta de milhões: você crê no Filho do Homem? Quem é esse Senhor para que eu creia? Você já o tem visto e é aquele que está falando com você. E aquele homem diz: eu creio. E depois de dizer isso, o adorou. Amados, crer e adorar são palavras muito fortes nas Escrituras, porque estão diretamente relacionadas a quem? A Deus. Inclusive a adoração tem a ver com o reconhecimento de quem é Deus e na confiança exclusiva neste Deus. Lembra do primeiro mandamento de Deus em Êxodo 20? Não adorem outros deuses, diz o Senhor. Ou então na tentação de Jesus, o que o diabo pediu para Jesus fazer? Se prostre e me adore. Mas Jesus disse o que para o diabo? Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. E o que aquele homem curado da cegueira fez diante de Jesus? O adorou, se prostrou diante de Jesus e o reconheceu como seu próprio Deus. Com isso, o texto nos mostra o milagre mais importante que aconteceu na vida daquele homem. Ele creu em Jesus como seu próprio Deus. Ou seja, além de ele ter sido curado fisicamente, ele também foi curado espiritualmente. A partir disso, nós podemos repensar algumas outras questões. O ex-cego não sabia quem estava falando com ele. Ele não sabia que aquele homem era Jesus que o havia curado. E até o momento de Jesus falar, é possível dizer que ele não tinha fé para o milagre acontecer. Mas o milagre aconteceu antes de haver fé. Por isso, agora eu lhes pergunto: é preciso ter fé para o milagre acontecer? Se a resposta ainda for sim, então todo mundo que tem fé vai receber o seu milagre. Já aquele que não tem fé não vai ter milagre nenhum. Certo? Errado, né? Mas tem igreja que ensina assim. E diz que se você não recebe o seu milagre é por falta de fé. Está doente? Falta de fé. Não recebe a cura? Falta de fé. Está desempregado? Falta de fé. Teve um filho e ele é deficiente? Castigo de Deus por sua falta de fé.
E é por meio destas frases que nós sabemos diferenciar os pregadores que são verdadeiramente cristãos daqueles que são aliados de Satanás, que colocam uma venda nos olhos de muitos fiéis e desviam o povo de Deus da verdadeira luz de Jesus Cristo, deixando-os na completa escuridão, cegos diante de Deus, com suas culpas pesando sobre si por não terem fé suficiente para o milagre acontecer nas suas vidas. No dia do juízo, esses pregadores prestarão contas diante de Jesus por ensinarem falsas doutrinas e afastarem milhões de pessoas da verdadeira fé. A fé que adora o Senhor Jesus em todos os momentos, independentemente de milagres ou curas. Porque esta fé é o maior milagre de Deus em nossa vida. E para nós termos fé, foi preciso acontecer o maior milagre da humanidade. Jesus nos substituir para receber a punição que nós merecemos. Afinal, todos nós éramos cegos por natureza, pecadores e merecedores da ira de Deus e dos seus castigos neste mundo e na eternidade, assim como a gente confessa no início do culto. Mas é aqui que o milagre acontece, e aquela ideia de causa e efeito cai por terra. A ira de Deus e os castigos que nós merecíamos não caíram sobre nós, mas foram colocados em Jesus, porque Ele nos substituiu na nossa condenação. Ele se tornou pobre, Ele se tornou cego, surdo, mudo, no alto da cruz, para que nós não fôssemos castigados pelos nossos pecados e a nossa culpa fosse totalmente tirada de nós. Mesmo antes de crermos, Ele operou o milagre de milhões serem salvos do inferno e viverem com Deus na eternidade. E não importa se as pessoas têm fé ou não, o milagre da salvação eterna aconteceu, e é uma realidade. Jesus, a luz dos cegos, venceu as trevas do pecado, da morte, do diabo, do inferno, para que a sua luz brilhe em todos nós, que éramos cegos espirituais, e assim passemos a enxergar as grandiosas obras de Deus no mundo e na nossa própria vida. Por vezes nós não entendemos as obras estranhas de Deus, colocando lama no olho de um cego, mandando que ele fosse se lavar. Mas é assim que Ele continua agindo hoje. Se nós quisermos enxergar as coisas de Deus, Jesus ordena que sejamos lavados aonde? Nas águas do batismo, a fim de recebermos o milagre da fé e o adorarmos como nosso Deus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos, disse Jesus. Alguns fariseus se recusaram a crer que Jesus era Deus, porque eles eram orgulhosos. Eles se achavam sábios, sabiam de tudo o que acontecia, e por isso permaneceram em trevas, na cegueira do pecado, para sua própria perdição. Eles que podiam ver as obras de Deus em Jesus se tornaram cegos. E assim como aconteceu no passado, assim também acontece hoje. Muitos ouvem falar de Jesus, mas
verdadeiro Deus. Esses ainda estão nas trevas, não têm salvação. Mas nós que no passado éramos trevas e fazíamos obras más, agora somos luz do Senhor, porque Ele nos deu a sua visão e nos fez enxergar a verdade da sua palavra. É isso que diz Paulo aos Efésios. E ele continua: vivamos como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejamos cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratemos de reprová-las. Pois aquilo que é feito em segredo é vergonhoso até mencionar. Se hoje nós estivermos fazendo algo em segredo que é vergonhoso de mencionar, despertemos. Não vivamos como tolos, mas como sábios em Cristo. E Cristo nos iluminará para nós enxergarmos os nossos pecados, para enxergarmos as nossas falhas e as culpas que nós temos. Ele foi capaz de dar visão a um cego de nascença. Ele será capaz de nos fazer viver como filhos da luz, cujos frutos são bondade, justiça e verdade. Portanto, irmãos, lembremos da verdade, que não é preciso ter fé para o milagre acontecer, porque Deus pode fazer milagres sem a nossa fé, sem a nossa prece. Mas para podermos enxergar que tudo que Deus fez e faz é por pura bondade, misericórdia, sem mérito ou dignidade da nossa parte, é preciso acontecer o milagre da fé em nossa vida. Graças a Jesus que nos lavou pelo batismo, nós podemos enxergar essas coisas e nos prostrarmos diante dele, dizendo: Tu és o meu Deus, o meu Senhor, meu Salvador. Um dia não será mais preciso acontecer milagres, porque Jesus fará novas todas as coisas quando Ele vier dos céus. Mas para nós podermos ver essas coisas em nosso corpo transformado à semelhança do corpo glorioso de Jesus, nós precisamos crer enquanto é dia, antes que venha a noite e seja tarde demais. Por isso, eu gostaria de terminar diferente essa mensagem e terminar com uma oração que a Pâmela e eu escrevemos no ano de 2014. E vocês podem acompanhar nos slides. Nesse mundo de trevas, o Senhor é minha luz. Nessa escuridão, me ilumina, meu Jesus. Sei que não estou sozinho, seja sempre o meu caminho. Tu estás na direção, estou em tuas mãos, que tua luz brilhe, para que eu possa enxergar a verdade de tua palavra. Vem me iluminar.
E cantemos o ofertório. Ó Deus, com puro coração e renova em mim espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Toda a alegria da tua salvação e sustente com voltar Espírito. Gratidão a Deus por tudo que dele nós recebemos e respondendo ao Senhor por nós. Nós trazemos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos aquilo que Paulo escreve aos Coríntios: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que sempre, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. A congregação pode se sentar. Enquanto as ofertas são trazidas diante do altar do Senhor, nós cantamos o hino 383 do Inário Luterano.
Pai em oração, nós lembramos dos aniversariantes da semana. No dia 16, o Silvio do Amaral Albuquerque completou mais um ano de vida. E no dia de hoje, o Ivo Antônio Almeida, lá de Sucupira, na Igreja de Manuel, está completando também um ano de vida. Temos aniversariantes de batismo. No dia 14, a Pamela Lorenzo Rauch completou mais um ano de nova vida. E a Julieta Regina Cardinal, que está na profissão de fé, fez aniversário de batismo ontem. E assim nós queremos incluir todos esses nossos irmãos e irmãs na oração. Também nós temos pedidos e agradecimentos. A Pamela agradece pelo encontro de famílias de pastores que aconteceu nesta semana, desde o domingo, até segunda, tendo terça também. A Nina agradece pelo seu pai, pelo sucesso na cirurgia de ontem. Graças a Deus nós podemos dar graças ao Senhor. O Clécio agradece pelo seu novo emprego. E o Victor agradece pela sua cirurgia, que está recuperada, está de volta conosco. E temos também agradecimentos por parte da Jantiara. Essa semana eu fui visitá-la junto com o Jair, e eles deram a notícia de que ela está grávida. Então, nós teremos um novo membro da família luterana de Pernambuco chegando logo mais. E nós agradecemos então por essa pequena vida que está sendo gerada no momento dela. E o Roberto, que também já pode ser considerado nosso irmão, está aí na profissão de fé. A gente orou pedindo para que Deus o abençoasse na entrevista de emprego que ele teria, e ele foi aceito na vaga de emprego. Então nós queremos agradecer a Deus por ter ouvido a nossa oração também. Temos também pedidos. O Clécio, ele pede para seu pai, José Carlos, ele está internado neste momento. Ontem teve uma crise e está sob cuidados médicos agora, E também lembramos do tio da Jandiara, o Robson, que está na UTI em estado grave. Nós queremos unir as nossas vozes, o nosso pensamento em oração, expondo todo o nosso coração, as nossas angústias, os nossos agradecimentos àquele que é nosso Pai, em quem nós podemos confiar. E por isso, aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, somos gratos a Ti por nos chamares das trevas para a Tua maravilhosa luz e pelo milagre da fé, que nos possibilita ver as Tuas belas obras da criação e a excelente obra da redenção de Teu Filho, o qual adoramos e louvamos pelo dom do Espírito. Agradecemos-Te pelas bênçãos que Tu nos concedes, sem que mereçamos, ou até mesmo antes de pedirmos. Deste-nos o alimento, moradia, trabalho para o sustento, e lembramos do Roberto e do Clécio que conseguiram novos empregos, e também Tu nos dás saúde para viver. Concedeste mais um ano de vida aos Teus filhos, o Silvio e o Ivo, bem como foste misericordioso com Tuas filhas, a Pamela e a Julieta, que comemoraram o seu batismo e a promessa de salvação que têm por estarem unidas a Cristo Jesus. Somos gratos pela Tua bondade em nos proteger e abençoar até este dia. E junto com Jandiara e Jair, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela pequena vida que está sendo gerada no ventre de Jandiara. Uma bênção que Tu dás a esta família que está crescendo. Lembramos também, Senhor, do pai da Nina, o José Amaro, que passou por cirurgia e está se recuperando. Nós agradecemos a Ti, bem como agradecemos pela vida do Victor, que também passou por uma cirurgia e está aqui conosco hoje, podendo dar graças a Ti. Estamos certos de que em todos os momentos és o nosso refúgio,
e pela tua grande compaixão, tu nos protegerás com a tua mão poderosa. Continua derramando ricas bênçãos sobre estes teus filhos e abre os nossos olhos para vermos que tu estás presente, tu estás cuidando de tudo e de todos por tua paterna e divina bondade. Senhor Jesus, em tua misericórdia vieste ao mundo, a cada um de nós, para manifestar as obras de Deus. Agora és a luz da nossa vida e por tua graça pertencemos a Ti. Porém, ainda temos um caminho a percorrer aqui, que tem inimigos, armadilhas, que tentam nos desviar de Ti. Nossos olhos possibilitam ler a Tua palavra, mas não usamos todas as oportunidades para fazê-lo. Nosso discernimento espiritual nos capacita para conhecer a Tua verdade, mas muitas vezes agimos contrariamente aos Teus mandamentos. Nossa consciência nos condena por deixarmos de fazer o bem quando temos oportunidade. Muitas vezes prejudicamos nossa visão ao nos expor a cenas e imagens que não Te glorificam. Por Tua misericórdia, Senhor, guia-nos pelo Teu caminho, o caminho da Tua luz, e ajuda-nos a viver como filhos da luz. Afasta de nós a cegueira espiritual, que possa o Teu Espírito Santo nos iluminar nos mistérios da Tua palavra, para que tenhamos convicção da Tua presença salvadora. Dá-nos um claro discernimento, para que possamos guiar outras pessoas com segurança até a Tua luz. Abençoa os nossos esforços para iluminar o mundo com a verdade do Teu Evangelho e mantenha a luz da nossa fé brilhando intensamente em nossos corações. A Ti, ó Deus, erguemos a nossa voz e clamamos por misericórdia em favor do Robson, o tio da Jundiaí, que está internado na UTI em estado grave, e também intercedemos, Senhor, pela vida do José Carlos, que está internado. Confiamos que Tu ages sem a nossa prece, mas mesmo assim pedimos, Senhor, conforme a Tua santa vontade, que atendas o nosso clamor. Dá-nos paciência para suportarmos os sofrimentos e a esperança de que seremos libertados de todo o sofrimento no dia da ressurreição. Quando passarmos por inquietações, anima-nos para que enxerguemos a nova vida que está por vir. Por Tua bondade e misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração, pois oramos em nome de Teu Filho, Jesus, e no poder do Espírito Santo. Amém. Ainda de pé, nós começamos a nos preparar para o ofício da Santa Ceia. O que é o sacramento do altar? Onde está escrito isso? Assim escreve santos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, o apóstolo Paulo. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento
do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Que proveito há nesse comer e beber? Isto nos indicam as palavras, dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Por estas palavras, não são dadas nos sacramentos, remissão dos pecados, vida e salvação. Pois sobre a remissão dos pecados, há também vida e salvação. Pode o ato físico do comer e beber efetuar tão grandes coisas? Comer e beber em verdade não as podem efetuar, mas sim as palavras, dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Essas palavras, juntamente com o comer e beber, são as coisas principais do sacramento. E o que crê nessas palavras tem o que elas dizem e expressam, a saber, a remissão dos pecados. Quem recebe dignamente este sacramento? Jejuar e preparar-se corporalmente é, sem dúvida, boa disciplina externa, mas verdadeiramente digno e bem preparado é aquele que tem fé nessas palavras, dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Aquele, porém, que não crê nessas palavras, ou delas duvida, é indigno e não está preparado, pois as palavras, por vós, exigem corações verdadeiramente crentes. Assim, em cumprimento à ordem de nosso Senhor Jesus Cristo e confiantes em sua promessa, participaremos da Santa Ceia, pois Cristo está realmente presente com seu corpo e sangue a ser comido e bebido por nós, a fim de nos dar pessoalmente perdão dos nossos pecados, fortalecimento da fé, renovação da esperança e crescimento no amor, no serviço e no testemunho ao próximo. Assim cremos. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sem compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sem compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a nós concede. Amém. Podem se sentar? Todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e se inscreveram ali na mesa de inscrição para a Santa Ceia são bem-vindos a participar do sacramento. Aqueles que ainda não são membros da Igreja Luterana e também não fizeram a inscrição, nós pedimos que aguardem até que recebam devida orientação, devida instrução e possam participar em comunhão de doutrina, em concórdia da doutrina, comunhão de fé, deste maravilhoso sacramento que Jesus nos dá ao seu povo. Primeiramente os que estão à minha esquerda, depois os que estão à minha direita, e durante a distribuição da Santa Ceia nós ouviremos cânticos que serão entoados.
Podemos de pé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. demos graças ao Senhor e oremos. Gracioso Deus, nosso Pai, agradecemos-te por mais uma vez teres mostrado o quanto nos amas, alimentando-nos com o corpo e sangue de teu amado Filho para a nossa salvação eterna. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente amor para com o nosso próximo. Guarda-nos nesta fé durante os nossos dias de vida aqui no mundo, para que no dia em que Jesus retornar, possamos, juntamente com todos os anjos, arcanjos e santos, celebrar a festa eterna do Cordeiro com a sua igreja nos novos céus e nova terra. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que também nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cesaremos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiaremos e oraremos, para que não caiamos em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho de Deus. Não voltaremos aos nossos lares e a fazer sozinhos. O Senhor nos acompanhará e com Ele a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem se sentar. Cantamos o último cântico, o 019, Binário Luterano. Depois temos os comunicados da vida da igreja. Todas
uma vez a casa do nosso Deus. Temos menos recadinhos do que na semana passada, mas são importantes também. O Departamento de Ação Social, nessa terça-feira, às 20 horas, vai se reunir via Google Meet para começar as atividades do departamento. Tá? Então, todos que estão lá, todos que fizeram o voto e colocaram o Departamento de Ação Social, são convidados a participar. Tá? O estudo bíblico nos lares, toda quarta-feira, agora a gente está fazendo os lares de alguém, de algum membro, e ainda nós estamos nessa quarta-feira sem uma definição. Por isso, se alguém quiser sediar o estudo bíblico desta quarta-feira, fale comigo, a gente marca certinho e coloca lá no informativo depois onde vai ser, tá? Mas por enquanto está sem. Se continuar sem aqui, Casa Amarela, aí a gente vai transferir lá para Sucupira, porque a gente estava fazendo Casa Amarela, Sucupira. A gente fez a casa da Rosilene, fizemos a casa do Ivo e da Margarida, e agora seria a vez de Casa Amarela. Mas se não der, a gente faz outra vez lá em Sucupira, certo? Entre em contato se alguém tiver interesse. Departamento de Células, lembra que nesse sábado, dia 25, às 15 horas, elas se reunirão. Então, células aí, mulheres, estejam presentes para continuidade dos trabalhos das células. E a comissão de culto e altar, lá de Sucupira, é sempre no último domingo do mês, às 15h30. A reunião daqui da comissão de culto e altar vai ser só na quinta que vem, sem ser a próxima, na que vem, certo? Eu passo a palavra para a Banda, que ela tem alguns recadinhos também. Bom dia a todos. Em nome das servas, nós conseguimos arrecadar, graças a vocês, nossos irmãos, arrecadar a quantia certinha para colocar no telefone. Então, esse dinheiro já foi repassado para a tesoureira, que vai resolver isso certinho. Então, conseguimos arrecadar nesses 2 domingos R$499. O preço do interfone era 420, então ficamos aí com 79 reais de crédito para o próximo projeto. Então, neste sábado, na reunião das servas, nós vamos decidir qual será o próximo projeto que nós vamos trabalhar. E eu estou pedindo o Catecismo Menor, que está sendo material dos estudos bíblicos nos lares. Já tem alguns interessados. Eu vou pedir até o final deste mês. Ele está R$31 com o frete. Então, quem quiser adquirir, ter esse material para acompanhar os estudos também, ou até para estudar em casa, é muito bom. Me chamem que eu me encomendo. E também estou fazendo pedido de Bíblias. As Bíblias vou encomendar lá para o meio de abril. Quem ainda quiser adquirir, pode me chamar também. Agradecemos então a Pâmela dos recados. Recado importante: domingo que vem a gente vai ter a instalação da nova diretoria. Tá? Então, os líderes aí que foram eleitos, eles serão empossados para trabalhar em 2023, 2024 até 2025. Tá bom? Então, semana que vem nós teremos um culto às 9 horas e depois do culto está sendo proposto para a congregação um almoço. Aqueles que quiserem participar desse almoço, confraternizar, estar em comunhão, nós pedimos que tragam um prato de comida, conforme vocês decidirem, tragam e a gente faz um grande piquenique com as comidas que tiverem aí, para confraternizarmos uma nova fase, uma nova liderança na igreja, apesar de alguns já serem também os líderes da atual diretoria, mas vai ter uma renovação, a gente vai poder trabalhar melhor, sabendo o que precisa ser feito, Os estudos estão sendo feitos com os líderes, para que de fato a igreja cresça também na organização, certo? Mais algum recado por parte da liderança? Acredito que não,
Então, me despeço de vocês na saída. Quem ainda não pegou o informativo do mês de março, está lá na mesa de recepção, peguem, e daqui a pouco haverá o informativo de abril. Certo? Bênção de Deus a todos e nos vemos ali na saída.